Oi, gente, boa tarde. Eu queria lembrar vocês, mais uma vez, se você ainda não foi lá no meu canal no YouTube, por favor, vai lá no YouTube, escreve Vera Granado, você vai achar meu canal. Aí você se inscreve, curte os meus vídeos, compartilha, me dá essa força, tá bom? A gente tá aqui toda quarta-feira às 4, refletindo sobre assuntos assim relevantes, né? Pra gente viver bem, melhor na nossa sociedade. E o tema de hoje que o conto vai abordar é sobre a produção de alimentos no Brasil e como vivem as pessoas que trabalham nessa produção. Porque a gente fica na nossa casa, toma o nosso café da manhã, almoça, mas a gente não pensa em todo o processo que teve para que aquele alimento pudesse chegar na nossa mesa, né? Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Vamos pensar um pouquinho nisso hoje. 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos por pequenas plantações de agricultura familiar. Famílias que cultivam para o seu próprio sustento ou para comercializar dentro do país. Agora, tem o agronegócio. O agronegócio, ele planta para exportar e usa muitos agrotóxicos que contaminam o solo e a água. A agricultura familiar também usa agrotóxico. Algumas já estão produzindo orgânico, mas isso ainda não é uma realidade no nosso país. O Brasil, os agrotóxicos já foram banidos em países desenvolvidos. O governo atual liberou mais de 300 novos agrotóxicos, 41% deles considerados extremamente tóxicos. E desses liberados, 32% são proibidos na União Europeia. Para você ver como eles são prejudiciais. Estados e municípios podem contribuir para essa produção de orgânicos. Em Porto Alegre, foi promulgada a lei que instituiu a Zona Livre de Agrotóxicos, a produção primária e extrativa com prazo de 15 anos para os agricultores se adaptarem. Por que esse prazo todo, né? Porque eles precisam de tecnologias, né, que permitam a manutenção do meio ambiente, porque não é só você simplesmente deixar de usar agrotóxico, mas também fazer o cultivo da terra de uma forma sustentável, né, que não prejudique o ambiente. No Ceará também, o governador sancionou a lei de um deputado que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos. Quer dizer, é uma conquista. Aí é que a gente entra nessa contribuição. Você diz, o que eu posso fazer? O que eu tenho com isso? Tudo a ver com isso. Somos nós que escolhemos os nossos presidentes, deputados, senadores, governadores, prefeitos e vereadores. Eu dei 2 exemplos aqui, né? Um primeiro de um governador que implantou a questão da produção de alimentação saudável lá no seu estado. E vai demorar para ser uma realidade? Vai, mas o primeiro passo foi dado. O segundo exemplo que eu dei foi de um governador que aprovou uma lei de um deputado que proíbe a pulverização de agrotóxico aérea, que faz um mal danado, principalmente para os próprios agricultores. Então, quer dizer, aí está envolvido um deputado que fez a lei, o governador que aprovou. Então, é importante a gente prestar atenção quando a gente faz as nossas escolhas. Quando você procura saber, quando você procura votar em alguém, você procura saber se os seus candidatos têm essa questão ambiental nas suas propostas? Ou você nem lê as propostas, pior ainda. Hoje é muito fácil a gente saber as propostas dos candidatos, porque tem internet. Né? A gente tem que ler as propostas de todos eles e ver o que eles falam sobre a questão dos indígenas, sobre a questão das mulheres, sobre a questão da violência, sobre a questão da reforma agrária. A gente tem que prestar em tudo isso. A gente tem que prestar atenção se eles pensam em fazer ações que venham de encontro a diminuir essa desigualdade que a gente tem, essa desigualdade social, que venha de encontro às minorias. Fica atento quando vier um abaixo-assinado pedindo combate ao agrotóxico,
ou então o incentivo à agricultura sustentável. Assina, compartilha. É um jeito que você também tem de colaborar além do voto. Em São Paulo, havia uma feira que vendia produtos orgânicos a preço baixo, mas o governador, Dória, resolveu proibir a feira porque ela era realizada pelo MST, Movimento Sem Terra. O MST é o maior produtor de orgânico do país, em 96 agroindústrias e 2.000 associações distribuídas pelo Brasil. Eles são responsáveis por 8 em cada 10 produtos orgânicos do Brasil: feijão, leite, café, sucos, sementes, mel e arroz. Exportam cerca de 30%, o restante fica aqui. É o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, o MST. Eles enviam amostras para serem analisadas na Bélgica, onde a produção recebe o certificado de qualidade. Eles pagam 15% a mais para os trabalhadores do que as plantações convencionais. E a gente sabe que entre os ruralistas está a maior parte do trabalho escravo aqui no Brasil. Então, por que o governador Dória proibiu essa feira? Porque ele, assim como muita gente acha que o MST é um movimento de criminosos que invade terra das pessoas com armas e violência. O MST não usa violência e morte. Muitas notícias que já rolaram desta natureza já foram provadas que são falsas. O MST ocupa terras improdutivas, griladas, ou seja, roubadas, ou que devem milhões em impostos. São milhões de hectares improdutivos pelo Brasil. A Constituição de 88 garantiu o direito de acesso à terra por parte dos trabalhadores, além de dar ao Estado a responsabilidade de fazer com que as terras produzam. Então, os trabalhadores do campo ocuparem terras improdutivas ou que devem bilhões de impostos para plantar, produzir o seu próprio sustento ou próprio comercializar dentro do país, é constitucional, é lei, é um direito deles garantido. Só que até hoje muita coisa acontece que impede que eles possam exercer esse direito. O MST paga impostos. Grandes empresas devem bilhões em impostos ao governo. E ainda, além de deverem, além de não pagarem, além de terem suas dívidas perdoadas, elas ainda recebem incentivos bilionários do governo. Em 2017, o MST recebeu o prêmio por conciliar a produção de orgânicos com a recuperação da Mata Atlântica. E já ganhou também o maior prêmio por conservação ambiental do mundo. Em 2011, outro prêmio na Califórnia por sua produção sustentável. Tiveram o maior índice de educação básica do Piauí. Muitos são assassinados por ruralistas e poucos são condenados por estes crimes. O conto a seguir, claro, ele é uma ficção, mas ele é construído em cima de uma história real. Apenas a Joyce e o Antônio são fictícios. O restante vocês podem abrir no Google depois e procurar. É tudo baseado em história real, é tudo o mesmo fato que aconteceu. Deixo com vocês hoje para reflexão. Você está disposto a ser solidário com esses irmãos e lutar por melhores condições para eles, através do seu voto e da sua participação ativa nas causas em prol deles? Vamos ao conto. O nome do conto é Sem Terra. Antônio foi morar em Campo do Meio, no sul de Minas Gerais, num acampamento com 200 pessoas, quando a usina que trabalhava faliu. A empresa não pagou os direitos trabalhistas aos empregados, então eles resolveram ocupar a terra e viver do seu cultivo. Sofreram várias ameaças de despejo, mas resistiram. E hoje são 450 famílias acampadas na antiga área da usina. São pessoas que se juntaram a eles por estar em situação de total vulnerabilidade. Joyce era uma delas. Nasceu no interior de Minas Gerais, mas quando fez 12 anos foi para Piauí trabalhar como doméstica. A vida no interior não era fácil. Sua mãe já não conseguia botar comida na mesa para os 10 filhos. Seus pais trabalhavam na roça e ganhavam, muitas vezes, apenas um saco de feijão e de arroz pelo dia trabalhado.
Seus irmãos também trabalhavam desde os 8 anos, mas ela, como era mulher, ficava em casa cuidando dos menores. Sua mãe ia para a lida todos os dias, tinha as mãos calejadas e os olhos cansados. Joyce foi levada para a cidade pela tia, que a deixou numa casa para trabalhar, quando sua irmã, que completou 11 anos, foi considerada apta para exercer seu posto no cuidado com os pequenos. Trabalhou nesta casa por 4 anos. Vivia sendo molestada pelo patrão. Até que um dia, Joyce engravidou dele e foi expulsa da casa pela patroa, que ainda lhe acusou de ingrata. Eu te dei casa e comida e você me apunhalou pelas costas, seduziu meu marido e se embrenhou com ele enquanto eu dormia. Joyce nada respondeu. Ela jamais acreditaria em uma palavra que dissesse. Seu marido entrava em seu quarto depois que ela dormia. O quarto não tinha chave e ela não podia gritar porque ele a ameaçava com uma faca. Expulsa de lá, passou dias na rua, vivendo da solidariedade dos transeuntes que, havendo grávida, sempre dava uma quentinha. A criança nasceu e seria impossível continuar nas ruas com um bebê tão frágil, na chuva e no frio. Ao sair da maternidade, sentou-se com o menino no chão, embaixo de um viaduto e começou a chorar, sem saber o que fazer. Foi quando ela conheceu Antônio, que tinha ido à cidade de Piuí comprar material de higiene para os assentados. Ele viu Joyce chorando com o bebê e se aproximou. Ouviu toda a história que ela contou em meio a saraivada de lágrimas. Chamou-a para viver no acampamento. Ela foi. Chegando lá, ela se acomodou num barraco onde morava outra mulher e seus 3 filhos. Em pouco tempo já começou a trabalhar na terra. Dali tirava seu alimento, sua sobrevivência. A história da família de Joyce se parecia um pouco com a de Antônio. Ele trabalhou na usina desde os 15 anos e, como era menor de idade, recebia meio salário mínimo. Tinha uma jornada de 10 a 12 horas por dia. Algumas vezes, ele e outros companheiros desmaiavam de fraqueza. Não tinham férias nem 13º. A empresa faliu e ele, não tendo para onde ir, ficou pelas redondezas da usina, em barracos improvisados. As terras, na época, foram desapropriadas pelo governo e destinadas à reforma agrária. Mas os donos da usina questionaram o decreto e ele foi cancelado. Antônio e aquelas 2.000 pessoas vivem com a ameaça do despejo. O sol tinha acabado de nascer. Joyce ainda estava dentro do barraco com o filho. Estava feliz por ter um canto para morar e comida para comer. Ali, ela era respeitada. Tinha se livrado do assédio do patrão asqueroso. Seu pensamento viajava pela sua infância. Lembrava-se da mãe, do pai e dos irmãos. Como eles estariam vivendo agora? A saudade molhava seu rosto jovem e cansado de tanta amargura que a vida lhe dera. Olhava para o menino, tão frágil, dormindo, e pedia a Deus um futuro melhor para ele. Deus ia ser justo com aquele povo que cuidava da terra, como quem cuida de um filho. Não ia tirar as terras deles. Não ia deixar destruir a escola que eles construíram com tanto sacrifício. Esses pensamentos foram interrompidos. Policiais invadiram as terras, batendo com um cacetete nas pessoas que trabalhavam. Um trator destruiu a escola. Moradores corriam para salvar os livros e as carteiras. Policiais destruíram casas e lavouras. Joyce corria com o bebê no colo, pedindo a Deus que o protegesse. No dia seguinte, a notícia se espalhou nas redes sociais e na TV. Imagens daquele terrorismo repercutiram no mundo. A bancada de um partido solicitou um pedido de liminar ao Ministério do Supremo Tribunal Federal para suspender a ação de despejo que considerava ilegal, arbitrária e desumana em plena pandemia da Covid-19. A Secretaria do Desenvolvimento Social pediu à Comissão de Direitos Humanos da OAB a suspensão do despejo enquanto durasse a pandemia. Um jornalista da Suécia se somou à denúncia desse crime desumano. Manifestações contra o despejo aconteceram em Minas e em vários estados do Brasil, com a participação de deputados, de integrantes da Arquidiocese de Minas Gerais e da Comissão da Pastoral da Terra. O Comitê de Amigos do MST dos Estados Unidos e uma organização do Peru enviaram mensagem de solidariedade. Artistas se manifestaram nas redes sociais. Joyce não tinha para onde ir.
Alguns barracos que não foram destruídos abrigavam famílias inteiras. Muita gente foi caminhando para a cidade e se somou aos que já estavam em situação de rua. Joyce ficou amontoada com o filho num barraco cheio de gente e ficaria lá até a próxima ação de despejo, ou quem sabe para sempre, se o decreto que desapropriava a terra voltasse a valer. Um amontoado de gente que misturava fé e cansaço, gente que só queria continuar produzindo e contribuindo com a economia da cidade, gente que sofreu anos com um trabalho análogo à escravidão, sem carteira assinada, sem direito à aposentadoria e agora sem chão e sem terra para recomeçar a vida. Esse foi o ponto de hoje, gente. Fica a dica para vocês. Não vamos achar que a gente não tem nada a ver com isso. Vamos participar sim. Vamos pensar nas minorias. Vamos procurar eleger nossos governantes que pensam nas minorias. A gente tem essa possibilidade na mão. Vamos prestar atenção nas petições, nos abaixo-assinados quando vierem. Vamos perder um tempinho nosso e vamos ajudar essa galera que precisa tanto, tá? Então fica isso pra gente pensar hoje. Muito, muito, muito obrigado mesmo a todos vocês que estão sempre comigo aqui toda quarta-feira às 4. Um beijo muito, muito grande no coração de cada um. Tchau, gente. Até o próximo encontro. Até o próximo conto. Beijo.